Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Nós viemos de alguns dias aí fazendo uma catequese, já fizemos 6 partilhas catequéticas sobre missa, a importância da missa, da Eucaristia e desse momento rico da nossa liturgia, que na realidade é o centro e a fonte de toda a Igreja Católica, Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do Evangelho do final de semana, do domingo, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículos 1 a 12, que vai tratar da Epifania do Senhor. A palavra Epifania, ela significa aparecimento, surgimento ou aparecimento, realmente, seria a palavra mais próxima, para a gente entender. Ou seja, quando Cristo aparece e é reconhecido pelos reis do Oriente, pelos magos do Oriente, como o rei, dos judeus e, na realidade, como o rei dos reis. E a gente poderia chamar de teofania, ou seja, o aparecimento de Deus, porque Jesus é Deus. Mas, e Epifania é sempre quando Jesus aparece se manifestando na sua glória de Filho de Deus, E, então a gente vai ter 2, 3 epifanias do Senhor ao longo da liturgia do ano. Mas essa especificamente vem justamente desse tempo de Natal que nós estamos vivendo. Por quê? Jesus nasceu em Belém, Maria era de Nazaré, mas ela foi para o censo em Belém, chegando lá, chegou o momento do parto, ela deu à luz, e os primeiros que vieram adorar foram os pastores, e depois esses magos chegam, esses 3 magos chegam, entende que sejam 3, porque eles trouxeram 3 dádivas, 3 dons para Jesus, eles vão procurar o rei dos judeus, que eles vieram seguindo uma estrela, que indicaria onde estaria esse rei. E veja, é uma graça muito grande que eles receberam por conta de quê? Eles não eram judeus, eles não eram conhecedores da fé judaica, E, no entanto, eles estudiosos, dos astros e da posição dos astros, essas coisas, eles vão entender que é chegado o momento onde vai se manifestar o rei dos reis. E eles vão lá para quê? Para visitar o menino, levar uma lembrancinha? Muito mais que isso, eles vão para reconhecer e adorar aquele que veio ao mundo sendo Deus. E isso para mostrar muito claramente para a gente que Jesus não veio só para judeu. Ele não veio para salvar só o povo hebreu, só os judeus. Ele veio para ser o salvador de todas as pessoas. E isso gera um compromisso, uma realidade muito profunda, onde nós temos que entender. Por que no último momento de Jesus, antes dele ascender aos céus, lá em Marcos 16, vai ensinar e vai dizer o que Jesus disse para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ensinai as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, essa realidade dos magos que vieram do Oriente sem terem a fé dos judeus, mas para adorar esse que nasceu, que é rei dos judeus, que é Deus, fica muito patente, muito claro nesse fato, nesse acontecimento. E claro, eles chegando em Jerusalém, eles foram para o centro, para a capital do povo judeu, onde era o centro de tudo, cultural, e onde tinha o rei Herodes, e eles vão lá procurar, porque se vai nascer um rei, deve nascer no meio da nobreza, qualquer coisa assim. E aí eles vão, e Herodes fica preocupado, fala: peraí, rei dos judeus, o que esses caras estão falando? Rei aqui sou eu, E o povo judeu estava sujeito ao domínio romano. E aí então ele consulta o Herodes, consulta os sábios, os doutores da lei, os fariseus, o povo judeu, e eles falam: não, pelas profecias, o Messias vai chegar em Belém, ele nasce em Belém, que é a cidade de Davi. Então, dentro do território de Judá. Aí o que acontece? Eles vão, prestam esse esclarecimento para o Herodes, então o Herodes chama os reis e diz: então, olha, ele deve nascer em Belém, vocês indo para lá para adorá-lo, venham e tragam notícias precisas de onde ele está, para que eu também possa ir lá e adorá-lo. Quando eles saem de Jerusalém, a estrela tinha sumido, quando eles saem de Jerusalém, eles veem novamente a estrela, ficam muito felizes, e essa estrela vai e indica exatamente o lugar onde Jesus estaria. E já não fala mais de gruta, Jesus estava numa casa. E aí o que acontece? Eles entram, segundo a narrativa de Mateus, eles adoram a Jesus e depois eles abrem os seus presentes. E eles trouxeram de presente ouro, incenso e mirra. E aí, esses presentes deixam claro que eles tinham o conhecimento do que eles vieram fazer. Eles não trouxeram qualquer bobaginha, uma coisa. Não.
Eles vieram para render homenagem àquele que é rei, trouxeram o ouro, aquele que é Deus, porque eles ofereceram também o incenso era oferecido a Deus. Tanto que qualquer um que se dissesse seguidor de outra religião, né, e não adorasse a César ou aos reis que haviam em Roma, o que acontece? Eles eram executados, tinham que adorar como Deus aos Césares, né, aos imperadores e aos reis. E não era muita coisa, era pegar um punhado de incenso e jogar lá num negócio queimando lá, e tipo assim, ó, esse cara aqui, ele já fez o serviço, ele adorou o César, né, não precisava ficar se prostrando diante, prestando culto, era só isso. Era o suficiente para que eles recebessem o líbelo, que era o papel que liberava eles, a credencial deles, e que eles estavam quites com o governo, porque eles tinham adorado a César como Deus, como rei. E esses magos vieram do Oriente, mas não para adorar César, ou no caso Herodes, né, que era quem reinava lá na Palestina e na região onde Jesus nasceu. Eles vieram para adorar o Rei dos Reis, aquele que era a promessa de salvação. Eles vão e o adoram. Então eles reconhecem nele não só um rei, mas também Deus, né? E eles entregam também ouro para o rei, incenso para Deus e mirra, porque eles tinham consciência de qual seria a missão desse Filho de Deus, Rei dos Reis, que estava na terra, que seria dar a sua vida pela salvação do povo. E não só do povo judeu, porque eles vieram do Oriente para fazer render essa homenagem ao Senhor. Então veja, existiam outros povos e muitas religiões. Tem religião muito mais antiga que o cristianismo, o taoísmo, a região védica da Índia, que todo mundo fala hinduísmo. Na realidade, o hinduísmo é um pacote de religiões, não é uma só. E assim como taoísmo, budismo, outras religiões que eram mais antigas, mas no entanto, qual a diferença? Por que Deus se manifesta aos judeus e não às outras religiões ou aos outros povos que também cultuavam outros deuses? O povo judeu foi escolhido por Deus, mas existe uma grande diferença. Todas as religiões se propõem a buscar a Deus e ter contato com Ele. Então se faz oferta, se fazem orações e se canta e presta culto, tudo para mover esse Deus a nosso favor, né? Trazer esse Deus até nós, para que a gente se firme e esteja ligado com Deus. A única religião que vem ao contrário disso é justamente o judaísmo. Por quê? Deus se revela a Abraão como o único Deus, né, o Deus único e verdadeiro. E aí o que acontece? Fez toda a diferença, porque Deus não só se revelou, mas quis uma aliança com esse povo. E o povo judeu fez uma aliança com Deus. Não significa que ele tivesse fidelidade a essa aliança, porque como nós sabemos, por conta do pecado original, sempre rompendo com a aliança, sempre voltando a pecar e se afastando de Deus. Não é diferente do que é hoje. Embora nós tenhamos recebido o batismo, que nos redime da culpa original, né, a culpa de não estar na graça de Deus. Nós já nascemos sem essa graça. Por quê? Porque nós somos herdeiros da humanidade de Adão e Eva, né? Isso mostra a grandeza do que seja Nossa Senhora ter sido preservada do pecado e não transmitir para o filho dela o pecado, que é uma herança de todo ser humano, né? É pautado nisso que a igreja entende a revelação da Imaculada Concepção de Maria, da Conceição de Maria. Ela foi concebida sem pecado, né? Por quê? Porque senão ela transmitiria esse pecado para o próprio filho, uma vez que ele é filho de mulher, nascido da carne de Maria, do sangue de Maria. Ah, mas é porque ela não teve relação. Não é nem pecado ter relação dentro do matrimônio. Mas ela foi preservada do pecado para não transmitir a Jesus. Veja, o que nós recebemos no nosso batismo, Maria recebeu por antecipação, né? Ela nasceu livre da culpa, da falta da graça. Ela era cheia da graça. Mas tem um detalhe: se ela fosse cheia da graça, tivesse preservada da graça e não pudesse pecar, então ela não tinha outra opção, ela não podia pecar mesmo, ela podia viver de qualquer jeito sem se preocupar. Mas não, ela preservou a graça que ela recebeu, coisa que nós não fazemos no nosso batismo, né? Maria foi preservada de ter o pecado porque ia gerar o Filho de Deus, né? E não poderia transmitir para ele essa mácula do pecado original, essa dívida do pecado original. E aí o que acontece? Ela vem, gera o próprio Filho de Deus, concebido do Espírito Santo, porque é Deus, né? Não porque fosse pecado ela ter relação com o marido e ele ser filho de Deus, mas ele seria filho de um homem. Então veja,
isso é tão real, isso é tão verdadeiro, isso é tão grandioso que os próprios magos vieram do Oriente, estudiosos, conhecedores de um monte de coisa, eles vieram porque eles sabiam que Deus ia manifestar junto do povo judeu uma graça extraordinária. E com essa percepção de que, isso é o que estou falando, não no caso dos reis, talvez até eles tivessem essa consciência. Mas veja, a diferença da religião judaica para as outras religiões que existem no mundo, que já existiam antes do cristianismo, é que a única religião onde Deus vem em encontro do homem, ele vem e se manifesta, ele vem e se revela ao homem, é o judaísmo. Né? Por consequência, ele manda a salvação, que é o próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vem e se encarna como pessoa humana, ele entra na nossa humanidade para que não pudesse nada mais nos dividir de Deus. Ele toma, não roubando, né, não tirando a nossa liberdade, mas ele toma a participação real e verdadeira, concreta dele na nossa humanidade, para que a nossa humanidade tenha acesso e possa retornar ao Pai. Né? Então, é grandioso isso, porque esses reis vieram conscientes do que estavam fazendo, buscando conhecimento e encontraram aquilo que eles estavam buscando, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque ele é Rei, porque ele é o Criador de todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada foi feito. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Prólogo de São João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Lá no versículo 12, existe uma outra questão que é muito importante. Jesus veio com essa grandeza de novidade para a humanidade, como boa nova, né? E ele pregava o reino de Deus, essa possibilidade de Deus ser rei na nossa vida, de sermos filhos de rei, de sermos filhos de Deus. E lá no 12 está escrito assim: e aqueles que aceitaram o seu nome e o reconheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. No 13 vai falar que não nascidos da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus, blá, blá, falando de Jesus. E daí no versículo 14 ele diz: e vimos a sua glória, a glória que um filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse versículo está condensada uma grande verdade da nossa fé. Ou seja, nós vimos a glória desse Filho de Deus nascido como homem. Filho único. Essa é a graça que ele tem. Só ele é filho. Ele é unigênito. O único gerado de Deus. E ele é filho de Deus. João reconhece isso dizendo: e vimos a sua glória, a glória que um filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E aí ele vai dizer: e esse Verbo que no princípio estava com Deus, era Deus junto de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E é muito bonito porque em latim, se você pegar a oração, no latim ela diz assim: et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Né? Não é inter nobis ou intra nobis, não é no meio de nós, entre nós. É in nobis, e habitou em nós. E veja, esses magos reconheceram a grandeza desse rei que veio nos trazer a possibilidade de salvação e nos redimir, nos salvar, e quiseram participar dessa salvação e participaram. Porque eles vieram fazer o reconhecimento devido. Hoje está muito complicado porque o evangelho já não é bem assim, as coisas não são mais assim porque o mundo mudou. O mundo mudou para muito pior, o problema dele. Aquele que ama o mundo não tem em si o amor de Deus. Isso quem fala não sou eu, é a palavra de Deus. Se você ama o mundo, você não ama Deus. É necessário que a gente faça uma renúncia de amor ao mundo. Mas eu não posso então gostar de nada. Não é isso. Você pode dar o devido valor a cada coisa, mas amar acima de tudo, de todos e de qualquer coisa, até acima de mim próprio, de você próprio, tem que ser o amor a Deus. Para isso nós nascemos, para isso nós fomos criados. Então veja, esse momento da epifania do Senhor, ele vem justamente para revelar que nós sim temos que nos aproximar de Jesus, nos apaixonar por Deus, sermos profundamente amados por Ele para corresponder a esse amor que Ele tem por nós, e fazer com que as pessoas conheçam esse Deus amoroso. Não adianta fazer propaganda de Jesus. Hoje você liga a televisão, é tóxico o negócio,
Tudo quanto é canal tem gente ensinando como é que vai, como é que você faz a cabeça de Deus, como é que você faz Deus fazer o que você quer, como é que você barganha com Deus. Isso está cheio, católico, protestante, o que você quiser. Né? E, no entanto, nós temos essa certeza. O nosso Deus nos deu por filho, né, nos deu por Salvador o Filho dele, que veio nos mostrar como nós podemos, através dele, pela graça e a força do Espírito Santo, sermos também filhos de Deus e participarmos da glória eterna, como filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Ele vai dizer isso no João capítulo 17, versículo 22. Né? E aí a gente vai vendo assim, o tamanho dessa graça. Nós não existimos por outra coisa, senão para conhecermos, amarmos e correspondermos ao amor de Deus. Quando a gente vive essa dimensão, então sim, nós vamos cuidar do outro, porque eu me dei a melhor parte, eu me dei o que eu preciso me dar, que é a minha comunhão com Deus. Então eu tenho que dar de Deus para o outro. Senão é filantropia, é caridade humana, é aquele serviço que muita gente presta e acha que tem o direito ao céu por causa disso. Não. A nossa ação tem que ser resultado da nossa comunhão pessoal e tem que ser transbordamento do amor de Deus que está em nós para o próximo. Né? E a gente sabe que nós estamos vivendo num tempo muito difícil, porque hoje é melhor não ficar falando muito, não pode falar com nada que seja muito verdade, muito radical, que exija das pessoas, porque tudo é bom, toda religião é boa, tudo leva para Deus. Não, não é assim. Eu costumo tratar como misericórdia, essa misericórdia que estão oferecendo. Tem nenhum mais misericordioso que Jesus. Jesus disse que aquele que deixar a sua mulher e se unir a outra é adúltero. Não, mas não é bem assim. Hoje a gente tem uma outra visão, não é a de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser alterada. Né? E, no entanto, tem gente facilitando. Vamos junto com o outro que eles estão ensinando errado. Porque Deus não vai mandar ninguém para o inferno por opção dele. Quem vai é porque escolheu. Né? Ele não leva nem a gente para o céu nem para o inferno. Nós vamos porque nós escolhemos e aquilo que nós escolhemos ele vai assinar embaixo. Hoje é difícil você falar a respeito da sem-vergonhice que se vive no sentido de achar que eu posso viver uma vida totalmente desregrada. Eventualmente as pessoas parecem que se esquecem como é que se adquire filho, como é que se engravida, mas eu engravidei, eu quero ter o direito de abortar e matar o filho que eu estou trazendo no ventre, porque esses são os novos Herodes. Porque quando Herodes diz para os reis lá, para os magos, vocês indo a Belém, tomem consciência, anotem bem o lugar e tragam para que eu também vá adorá-lo. E eles, por sonho, foram avisados, né? E foram embora por outro caminho e o Herodes ficou de ar lá esperando. E aí o que ele faz? Ele manda matar em Jerusalém, Belém, em toda a circunvizinhança, matar todas as crianças menores de 2 anos para baixo. Se nasceu, nós vamos matar. Só que o José tinha sido avisado em sonho, né? Ele sai de Belém e vai para o Egito com Maria e o filho, onde eles ficam preservados. Depois que Herodes morreu, então ele volta. Né? E quando ele volta, é um filho do Herodes que está no poder, e em vez de ir para Belém, ele vai para Nazaré. E aí, a gente vai vendo, hoje, os Herodes são essas bandeiras que se levantam. Infelizmente, tem uma notícia rodando na internet. Olha, agora, todos os estados na Austrália foi autorizado e eles podem fazer abortos legais. Não matarás é a lei. Para quem não entendeu. Porque para quem ama não precisa de lei. Não matarás é o 6º mandamento. Desculpa, o 5º mandamento. O 6º mandamento é não pecar contra a castidade. Não matarás. Mas os Herodes de hoje, os Herodes de plantão, fazem festa, comemoram. Né? A lei que me permite matar quem eu não quero. Não foi para isso que o Filho de Deus veio, não foi isso que ele veio nos ensinar. Então que a gente possa estar muito próximo dele para não ser engolido por essa onda e essa moda que está contaminando o mundo. Hoje tem muito católico que acha que não, eu não concordo com o aborto, mas em caso de estupro, o que essa criança tem a ver com a realidade da mãe que está vivendo de uma forma? Ou passou por uma violência, de um estupro, Ué, o que a criança tem a ver com isso? Eu sempre penso nisso e insisto em dizer. Se ela dissesse para mim, não, eu quero matar o cara que fez isso comigo, eu digo para ela, não faça isso, porque não vai valer a pena. Mas ela não quer se vingar do estuprador, do quem fez a violência com ela. Ela quer penalizar o inocente que não tem culpa de ter sido gerado nessa situação. Então que a gente possa estar rezando para estar muito perto de Deus, conhecendo esse amor, sendo amado e amar também com o amor de Deus, porque o nosso amor humano vai até um limite. Depois disso a gente começa com cobrança, a gente começa a reclamar direitos.
né? E já o amor de Deus vai sempre nos ensinar a amar sempre, porque nós vamos sempre se abastecer do amor de Deus e sempre ter mais amor para poder doar às pessoas e amar as pessoas. É uma religião isso. Isso é a missão que nós temos como filhos e filhas de Deus. Não dá para começar, nessa semana eu faço, a semana que vem eu não faço, embora a gente faça muito isso, né? Não estou me pintando de dourado aqui achando que eu sou santo, mas esse tem que ser o nosso propósito mais determinante, o propósito mais firme. Amarmos e conhecermos o amor, deixar-se ser amado por Deus, se encher desse amor, para ter desse amor para derramar para as pessoas, que é isso que faz a diferença na nossa vida. Peçamos a Deus que nesses dias, principalmente nessa semana depois do domingo, nós possamos conhecer esse Evangelho com profundidade, sermos aqueles que se colocam diante de Deus, não para oferecer mais ouro, incenso e mirra, para nos oferecermos a Ele que se ofereceu inteiramente a nós, dando seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, tudo para que a gente possa tê-lo junto de nós e um dia viver com Ele na eternidade. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.